Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos pegar a nossa Bíblia. Toda vez que nós fazemos essa declaração, é muito interessante porque a nossa mente, ela esquece. Então, quando nós repetimos, quando nós falamos, aquilo vai se tornando uma verdade para nós. E se você prestar atenção no que temos falado, você vai ver que cada vez mais a Bíblia se torna real na sua vida. A palavra de Deus se torna real na sua vida. Por isso, vamos juntos. Se você está com a Bíblia com a palavra de Deus no seu celular, você pode pegar o seu celular, porque é nele que está a palavra também. Amém? Então vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Queridos, todas as vezes que você vier ao culto, que você estiver ouvindo a palavra, toda vez que você se dispor a meditar nela, a ver uma live, ao ver uma mensagem no canal, que você possa ter esse coração, que esta palavra possa transformar a minha vida, possa me impactar, e que eu não venha ser a mesma pessoa que eu era antes de ler. Porque a palavra de Deus, ela tem que nos transformar, ela tem que nos mudar, ela tem que impactar a nossa vida. Amém? E eu gostaria que nós lêssemos, que você abrisse a sua Bíblia, em uma passagem que todos nós já conhecemos, eu creio que a maioria. Mas antes, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que está vindo aqui hoje pela primeira vez? Não? Então, amém. Então, queridos, olha, essa passagem está lá em João 8, do 1 ao 11. João 8, do 1 ao 11. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer, ao pessoal do Ministério de Louvor, ao Nutinho, ao Isaac que estão lá no som, aos diáconos que estão sempre aqui nos apoiando, dando suporte para que este culto aconteça. Muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, pelo carinho, pelo amor e pelo zelo com que vocês têm cuidado do ministério do Senhor. Bem, João 8, 1, 11 diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, Nilton, eu acho que está dando eco aqui. Eu não sei se está dando eco para você, está dando? No meu está dando, a minha voz fica assim, várias vezes. Então vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra.
E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, que não seja eu a ministrar a tua palavra, mas que seja o teu Espírito Santo através de nós. Pai querido, que o teu Espírito Santo tenha inteira liberdade nesta igreja, porque esta igreja é do Senhor. Que o Senhor possa tocar cada um dos corações como o Senhor fez com o meu. Que o Senhor possa quebrantá-los como o Senhor fez com o meu. E que nós possamos, todos nós, andarmos em unidade com o Senhor, com o Pai e com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Essa passagem mostra uma pecadora prestes a ser morta pela mão de outros pecadores, os escribas e os fariseus. Eles não estavam interessados na lei nem na mulher, nem no ensino de Cristo. Queriam apenas usar a situação para apanhar Jesus. Eles estavam de olho em Jesus. O tempo todo eles queriam motivo para apanhar Jesus. Se ele perdoasse e absorvesse a mulher, estaria em oposição à lei de Moisés. E assim poderiam argumentar contra ele, dizendo que estava fomentando as pessoas a cometerem adultério. Mas se ele a condenasse à morte, estaria usurpando a atribuição do governo romano, devido os romanos terem tirado dos judeus o poder de infligir a pena de morte, a pena capital. Então, naquela época, somente os romanos poderiam fazer isso. Por isso que Jesus é levado a eles. Quando Jesus foi julgado, não foi os fariseus, nem foram os sacerdotes que mandaram crucificar Jesus. Eles tiveram que levar Jesus primeiro, como nós já conhecemos a história. Agora, quem eram os escribas e fariseus? Nós ouvimos muito na Bíblia falar sobre eles, mas quem são esses homens? Os escribas eram homens considerados doutores, mestres especializados no estudo e na aplicação da lei ou da Torá. E os fariseus? A maioria não sacerdotes. Muitas vezes as pessoas pensam que os fariseus eram sacerdotes. Não, eles não eram. A maioria não eram. Não quer dizer que tivesse alguns que não fossem, mas a maioria não eram sacerdotes. Mas participavam voluntariamente das cerimônias religiosas. Os fariseus eram um grupo bem maior dos escribas. Eram como se fossem os judeus ortodoxos do tempo de Jesus. A palavra fariseu quer dizer separado. Então, fariseu quer dizer separado. Caracterizando bem essa condição, se consideravam melhores do que os outros, do que os demais judeus. Por isso que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas chamam outros e falam assim: olha, você está parecendo um fariseu. Porque o fariseu também tinha muito disso. Ele falava para as pessoas fazerem algo, eles pareciam que seguiam bem o que estavam falando, mas na realidade não faziam isso. Muitos, né? Nós não podemos generalizar, mas uma grande maioria. Então nós veremos neste texto, através desse texto, a misericórdia e a sabedoria do Senhor em ação. Para se obter vitória, porque nesse mês nós estamos falando de vitória. E nesse texto nós vamos tirar passos que Jesus fez para que nós, como seus seguidores, como seus filhos, possamos ter vitórias no nosso dia a dia. Porque muitas vezes
nós queremos ter vitórias em várias situações que nós enfrentamos, seja de trabalho, seja no relacionamento familiar, seja financeiro, seja no que for, mas nós não queremos seguir os passos de Jesus. E aqui, nesta situação, nesse texto, o Senhor nos traz passos claros que devemos ter para obter vitória, principalmente em conflitos. Conflitos familiares, conflitos entre amigos, conflitos no trabalho. O Senhor nos orienta como agir. E o primeiro ponto que eu quero, o primeiro passo que eu quero passar e compartilhar aqui com vocês é sobre justiça. Do versículo 1 ao versículo 5, eu gostaria que você acompanhasse comigo. E você que está em casa também, nós estamos lendo lá a palavra de Deus. E justiça, nós estamos em João, né? Então, João, versículo 1, do versículo ao 5, diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Queridos, é necessário ser justo, observando, analisando bem a situação. E nós vamos entender qual era a lei da época, a qual os escribas se referiam, e os fariseus, a qual eles citaram. Que lei era essa? E por isso nós temos que ir na Bíblia, lá em Levítico. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico 20:10. Abra sua Bíblia em Levítico, está lá no Antigo Testamento, 20:10. Essa era a lei de Moisés. Deus estava educando o povo para que fosse um exemplo para as outras nações. Então diz o seguinte: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, olha bem o detalhe, gente, será morto o adúltero e a adúltera. Vamos repetir. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Queridos, o homem muda, Deus não mudou. Pecado era pecado na época de Moisés, na época de Jesus, e permanece hoje. A morte hoje não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Então o conselho aqui, a lei aqui é: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Abrem lá, Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois, repetem comigo, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel, porque isso era comum no meio dos povos pagãos. Mas Deus estava trazendo uma nação para representar ao Senhor, um reino, aonde o adultério não é permitido. E nos dias de hoje o adultério não é permitido. Deus diz: eliminem o mal do meio de Israel, elimine o mal do meio do homem e da mulher, do meio do seu reino, do meio do seu povo. Jesus vai além. Jesus diz: se um homem olhar para uma mulher com um olhar impuro,
ele já adulterou e vice-versa. Então Jesus vai mais a fundo ainda. Por isso nós devemos acompanhar a palavra e vigiar. Nós devemos estar atentos. 23. E numa cidade, um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. O Senhor está sendo muito claro, o mal tem que ser eliminado da nossa vida. Queridos, eu quero que vocês observem aqui. Nós falamos que o primeiro ponto seria justiça. Observando a lei, nós vemos que eles levaram até Jesus quem? Quem que eles levaram até Jesus? Uma mulher. Cadê o homem? Aqui nós lemos na lei que era para ser apedrejado os dois. Cadê a justiça deles? Eles não eram fariseus e os outros que eram os escribas, não eram os doutores da lei? Eles não faziam, não queriam cumprir a lei? Como é que aqui eles estão levando só a mulher? Por que eles não levaram o homem? Eles estavam sendo injustos. E aí, queridos, nós aprendemos que em todas as situações, nós precisamos ouvir ambas as partes. Nós temos que ser justos. Nós não podemos ouvir uma pessoa só e tomar partido, sem antes ouvir o outro. Nós não devemos. Nós devemos ser justos com cada situação. Nós sabemos desde o início que o propósito do coração dos fariseus e dos escribas não era fazer cumprir a lei. Eles não estavam nem aí para ela que estava adulterando ou para o homem que estava adulterando. Eles queriam sim fazer uma cilada para Jesus e pegar Jesus. Hipócritas. Eles eram hipócritas. 2. Segundo passo que eu quero compartilhar com vocês aqui através dessa passagem. Prudência, cautela. Em um conflito, seja familiar, seja na empresa, seja onde você estiver, tenha prudência, tenha cautela. No versículo 6, diz o seguinte: e isso diziam eles tentando para terem de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Queridos, eu quero que vocês imaginem comigo a cena. Vamos observar aqui. Eu estou aqui ministrando. Estão todos em silêncio. E de repente entra um bando ali gritando e falando e trazendo e causando tumulto, trazendo uma mulher aqui. Uma situação como esta. E pensem bem, eles não trouxeram a mulher vestida não, queridas. Porque ela foi pega em adultério, eles trouxeram ela do jeito que ele estava. Porque eles queriam humilhá-la, destruir. Eles não estavam se importando com ela. Então imagina uma cena dessa aqui. É esta cena que estava acontecendo naquele momento. Jesus estava sentado, lembrem? Ele estava ensinando na sinagoga. No início nós começamos lendo sobre isso. Ele veio do Monte das Oliveiras, foi para a sinagoga e estava sentado ali, ensinando ao povo, compartilhando com o povo. Quando entra essa turma, chega de repente. E essa mulher, queridos, ela foi levada para um lugar aonde mulher não entrava. As mulheres não eram permitidas a estar na sinagoga. Quando nós estivemos em Jerusalém, lá no monte, lá no templo de Jerusalém, existe o muro das lamentações. Ali as mulheres podem ir. Só que do lado tem uma portinha, aonde
os rabinos, os judeus se reúnem para orar. Ali mulher não entra. Até hoje. Então, queridos, a mulher não poderia entrar ali. Vocês conseguem imaginar o tanto que essa mulher estava sendo humilhada, ultrajada? E mesmo os homens que estavam ali também, porque eles não respeitaram a autoridade de Jesus e não respeitaram o povo que estava ali aprendendo, que estava sedento, querendo mais de Deus. Eles não respeitaram o lugar que eles falavam que era santo, que era um lugar aonde se proclamava o nome de Deus. Eles não queriam saber nada disso. Eles levaram para aquele lugar uma mulher nua na frente de todos os homens. Ela estava sendo totalmente humilhada. Com certeza eles levaram ela puxando pelo cabelo, machucando, batendo, porque ela não estava querendo ir. Chegaram fazendo aquele barulho, aquela confusão, sem um pingo de amor, sem compaixão. Falando com certeza, asperamente, expondo, confrontando Jesus na frente de todos com uma situação delicada. Mas aqui, queridos, Jesus é tão maravilhoso que Ele nos dá uma lição. No meio de tudo isso, e eu quero que neste momento você se coloque em conflitos que você já enfrentou. Conflitos com o esposo, conflitos com filhos, conflitos com pais, conflitos com colegas, com pessoas de trabalho. Lembre de conflitos que você já enfrentou. No meio de tudo isso, ele se cala. Ele fica em silêncio, como se nada estivesse acontecendo. Quantas vezes, querido, você já conseguiu ficar calado diante de uma situação de confronto? Quantas vezes você não quis já começar a bater no peito e falar que você tem direito? E que você que sabe, que o outro não sabe nada? Quantas vezes? Quantas vezes você não apontou o dedo? Existem sim situações muito desafiadoras. Existem momentos que realmente nos tira do sério. E é um grande desafio. É um grande desafio para mim, é um grande desafio para vocês. Mas nós, queridos, estamos aqui para aprender com o Senhor Jesus. Pedir ajuda ao Espírito Santo para que possamos ter controle emocional necessário, para não agirmos precipitadamente, mas para agirmos com prudência, com cautela, com sabedoria e com domínio próprio. Precisamos de tempo para o nosso cérebro. Precisamos de tempo para que o nosso cérebro possa analisar toda a situação e trazer uma resposta adequada. Quando agimos por impulso, geralmente nos arrependemos do que fizemos, passamos até vergonha daquilo que dizemos, temos que voltar e pedir perdão, e muitas vezes nem conseguimos, porque aquilo que nós lançamos, queridos, pensa bem, para você construir um relacionamento é difícil, mas para você quebrar um relacionamento basta uma palavra falada na hora errada, e uma palavra errada ela joga por terra tudo que foi construído em anos. Quantos relacionamentos se acabam por causa de uma palavra lançada no momento inapropriado? Vemos aqui que Jesus fica em silêncio, escrevendo. Ele não diz nada. Ele deu oportunidade para o seu cérebro analisar toda a situação. Ele estava ao mesmo tempo, creio eu, pensando na resposta que daria, acalmando aquela turma. Vocês já devem ter observado o computador. Quando nós passamos um problema, alguma coisa para ele resolver,
ou uma pergunta, alguma coisa assim, ele precisa de um tempo para trazer a resposta. Hoje em dia os computadores estão tão rápidos que é assim, mas ele precisa de um tempo para trazer a resposta. E assim mesmo, ele não traz uma resposta só. Ele traz várias respostas. Ele procura em seu banco de dados e traz várias respostas para que você possa escolher a melhor. Agora, o ser humano, ele copia. Ele não cria nada, porque só o Senhor cria. Pois nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Só temos a capacidade de copiar o que Deus já fez. E o nosso cérebro é bem melhor. Ele é como se fosse um computador. Ele é como se fosse o hardware do computador. Só que o nosso cérebro, querido, ele não fica trazendo várias respostas, não. Ele traz a certa. Quando você dá tempo para ele traz a correta, a que você tem que fazer. Muitas vezes, quando eu estou enfrentando alguma situação assim, eu não resolvo no momento. Quando eu vejo que é uma situação mais delicada, eu espero. Às vezes eu espero 1 dia, 2 dias. Às vezes só o dormir, no dia seguinte a resposta já vem, é batata. A resposta vem assim limpinha. Às vezes eu preciso de mais um tempo, 2 dias, 3 dias. Enquanto eu não tenho a resposta, eu não vou agir. É claro que existem situações que às vezes eu ajo sem pensar. E aí eu me arrependo. Mas a maioria das vezes eu tenho buscado agir dessa forma. E é impressionante como o nosso cérebro traz a resposta. Se você der tempo para ele, ele vai te dar a resposta. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Por ele estar aqui na terra como humano, como nós, com as mesmas situações, mesmas limitações, ele deu um tempo. E enquanto ele estava ali, rabiscando no chão em silêncio, ele estava pensando no que falar, em como falar. E também dando tempo para aquelas pessoas se acalmarem. Se tem alguém gritando com você, esperneando, cale-se. Fica quieto. Aquela pessoa vai perder a graça e vai parar. Ela vai silenciar. Se ela está falando grosseiramente com você, pare. Não entra no meio dela, no que ela está fazendo, não. Passe paz. E comece a falar com Deus. Deus, me dá solução. Senhor, traz luz aqui. O que devo fazer? Como devo agir? O Senhor Jesus veio como homem para nos mostrar o caminho que devemos seguir. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui para nós está no versículo 7 e no 8, que é pergunta. No 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Queridos, nós observamos aqui que Jesus, primeiramente, ele se levanta. Lembre que ele estava lá sentado, ensinando e escrevendo no chão. Então, antes dele dar a resposta, ele se levanta. E ao se levantar, ele se coloca no lugar de igual aos seus algozes, em questão de altura, olho no olho. E ele se coloca, quando ele se levanta, com uma autoridade. E já com uma frase que nela tem uma pergunta bem formulada. Dentro dessa frase há uma pergunta. Ele se levanta com certeza, olha nos olhos de cada um e lança, não uma pergunta qualquer, mas a pergunta que iria levá-los a se questionarem. Aquela qual finalizaria a situação e que os faria refletir sobre o que estavam fazendo, sobre a situação que eles criaram. Ele não dá uma solução, ele não responde,
Ele formula uma frase onde tem um questionamento que é: quem aqui não tem pecado? Quem aqui não tem pecado? Uma pergunta, queridos, inteligente, para que eles possam pensar e eles mesmos darem a resposta. Jesus aqui, queridos, ele age literalmente como um coach. O coach jamais dá resposta. Ele auxilia as pessoas a encontrar a melhor resposta dentro delas mesmas. Jesus, queridos, ele é o melhor coach, o melhor psicanalista, o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, o melhor médico. Ele é o Rei dos Reis em tudo. Nós apenas o copiamos em tudo. Jesus demonstra ter o controle total da situação. Ele não grita, não fica desesperado, não ira, ele não fica irritado com o que eles fizeram. É como se ele nem estivesse ligando para eles. Ele está indiferente, aparentemente. Ele os responde com uma pergunta. Levanta. Eu fico imaginando Jesus sentadinho ali, né? Lá, escrevendo. Aí ele olha para eles, levanta, olha bem no olho de cada um deles e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha, senta de novo e continua escrevendo. Queridos, que domínio próprio, que autocontrole, que fantástico, que controle emocional. E ele volta à posição inicial, em silêncio, aguardando a cada um deles processarem a resposta dentro deles mesmos. O quarto passo que nós aprendemos aqui com Jesus para resolvermos conflitos está no versículo 9 e no 10, que é atenção, cuidado, compaixão. Se você quer resolver um conflito, você precisa ter atenção ao que está acontecendo. Você precisa ter cuidado com a outra pessoa e com você mesmo. E você precisa ter compaixão para com a outra pessoa. No 9 diz: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Querido, se você quer ter a vitória nos seus conflitos, sobre qualquer situação de conflito, é necessário olhar nos olhos, demonstrar atenção para a pessoa, demonstrar cuidado, respeito, compaixão, conectar com ela. Fazendo isso, nós estamos demonstrando para aquela pessoa que ela é importante para nós. Geralmente os conflitos, vocês podem observar que são pessoas próximas. São pessoas que nós queremos bem, que nós desejamos bem, mas que nós tratamos de qualquer jeito. E nós precisamos ter esse cuidado. O Senhor colocou dentro de nós amor pelo próximo. Nós temos isso dentro da gente. E quando nós machucamos alguém, nós também somos machucados. Jesus, agora que todos os acusadores foram embora, ele olha para a mulher,
se conecta com ela. Ele estava ali abaixado, ele se levanta novamente e se conecta com ela, mas não olha de qualquer maneira. Novamente ele se ergueu, dá uma atenção especial para ela, que na época era desvalorizada, e além de tudo isso estava praticando um ato repugnante. Nenhum homem ia conversar com ela com respeito, mas Jesus a trata com respeito. Ele certifica que ela sabe o que aconteceu. E ele novamente não dá uma resposta para ela. Ele lança uma pergunta. Ele faz uma pergunta para ela. Ele está ajudando a entender a oportunidade que lhe foi dada naquele momento. Ao invés de morte, liberdade. E no versículo 11, é o quinto passo, nós vamos ver aqui o perdão. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vais e não peques mais. Aqui, conforme a passagem de João 3,17, Jesus diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E em Lucas 23:34a está escrito: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está nos ensinando que em qualquer situação nós precisamos perdoar, amar e dar a oportunidade da pessoa se regenerar, dar a oportunidade à pessoa de se arrepender, dar a oportunidade da pessoa de mudar o caminho. Nós tivemos essa oportunidade. Um dia, cada um de nós éramos cegos e andávamos por caminhos que não eram os caminhos do Senhor. E foi nos dada a oportunidade de mudar. Em Mateus 7, do 1 ao 5, Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem as traves no teu? Jesus continua: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E em Romanos 2:1 está escrito: portanto é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Oh, é muito sério isso. Quantos de nós não temos apontado o dedo para outros? Jesus nos ensina que em qualquer situação nós não devemos julgar, e sim buscar auxiliar a pessoa a encontrar o caminho. E muitas vezes teremos que nos ajoelhar e orar diante da situação que nos parece impossível, pois só o Senhor poderá ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho. Por mais que você ou eu façamos de tudo, a solução virá do Senhor. Jesus fez com que os escribas e fariseus olhassem para os seus próprios pecados. Jesus poderia ter exposto os pecados do coração de cada um, porque ele sabia, mas ele não o fez. Jesus demonstrou amor ao pecador, mas também demonstrou que valorizava a lei e que não concordava com o seu pecado.
quando disse: vai e não peques mais. Devemos olhar sempre para nós. Somos pecadores. Não somos melhores do que ninguém. Por isso, não devemos julgar, mas buscar diariamente a misericórdia do Senhor. E concluindo, eu quero aproveitar e chamar o Lucas para subir, por favor. Nesse texto, o Senhor nos ensina que a lei é santa, que o pecado, ele é maligno, e que seu amor pelos pecadores é infinito. O amor de Jesus pelos pecadores é infinito. Ele veio não para condenar, mas para salvar. A mulher, ela merecia morrer, mas ele usa o seu poder para restaurar. Somente ele tinha condições morais para condená-la, mas ele escolheu dar a ela a oportunidade de se arrepender. Você quer ser vitorioso na sua vida? Você quer ser vitorioso nos conflitos? Entre os relacionamentos? Siga os passos de Jesus. E o primeiro passo é: seja justo. Justo com a pessoa ou com as pessoas, e justo com você. O segundo é: haja com prudência e com cautela, não seja precipitado. O terceiro: faça perguntas inteligentes que ajude a pessoa a refletir sobre aquela situação. O quarto: seja atento às necessidades da pessoa. Tenha compaixão. E o quinto: perdoe, porque nós somos perdoados diariamente pelo Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero dar um minutinho para vocês, para que cada um faça a sua oração ao Pai, para que cada um se arrependa dos momentos de conflito que o Espírito Santo trouxe à sua mente, e que você foi injusto, que você foi aquele que apontou o dedo, aquele que não perdoou, aquele que não conseguiu conduzir no caminho. Que você possa pedir ao Senhor forças, para que a partir de hoje, cada situação de conflito, você possa se lembrar desses 5 passos. E que você possa praticá-los. Se você por acaso esquecer, volte lá no YouTube, porque vai estar gravado. Ouça de novo. Anote na sua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia para anotar, anote nela os passos. Pregue, cole na sua geladeira, no seu espelho, em todos os lugares esses passos. Nós precisamos disso. Assim nós seremos apaziguadores. Seremos chamados de apaziguadores, filhos do Deus vivo. Compartilhe essa palavra com outros irmãos. Pregue essa palavra para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor. Contagie o máximo de pessoas que você puder, para que todos nós possamos ser apaziguadores, porque o nosso Deus, Ele é apaziguador. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está, teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é. Impetuoso, poderoso é, grandioso é, Que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso Papai, nós te pedimos perdão, Senhor, porque somos pecadores, somos tão injustos, tão imprudentes. Oh, papai, nos perdoe pela nossa falta de cautela. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pelos conflitos que tantas vezes não conseguimos apaziguar. Nos perdoe, papai, por sermos tão miseráveis que somos. Nos perdoe, porque não sabemos como ajudar, como acolher, como amar, da mesma forma que somos amados pelo Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, por tantas vezes que injustamente queríamos a nossa própria justiça, queríamos que fosse feita a nossa própria justiça. Nos perdoe. Nos perdoe porque só o Senhor é juiz. Nos perdoe porque só o Senhor é o advogado. Nos perdoe, papai, porque as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs para nós. E nós nos esquecemos disso, que somos tão pecadores. Não somos
somos merecedores do seu amor, não somos merecedores das suas misericórdias, não somos merecedores do seu perdão. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude, ó Senhor. Ó Espírito Santo, nós carecemos, precisamos do Senhor em todo momento. Precisamos da tua compaixão, precisamos do Senhor nos orientando, colocando em nós a tua paz que excede a todo entendimento. Oh Papai, que possamos morrer diariamente para que o Senhor nasça através de nós, para que vidas sejam salvas, vidas sejam alcançadas, Papai. Oh Senhor, que possamos ser crucificados diariamente em Ti, para que Teu nome seja exaltado e glorificado por onde estivermos, Papai. Oh Papai, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos egoísmos, os nossos achismos. Perdoe-nos, Papai. Que cada pessoa que o Senhor tem colocado do nosso lado possam ver em nós a Tua luz. Que possamos nos lembrar diariamente que estamos crucificados com o Senhor enquanto aqui estivermos, mas que um dia ressuscitaremos se seguirmos a Tua palavra, se formos fiéis a Ti. Um dia estaremos contigo, Papai, mas não estaremos sozinhos, porque uma multidão estará conosco. Morreram para que a Tua palavra chegasse até nós. Muitos deram a sua vida para que a Sua palavra chegasse até nós. Papai, levante uma igreja que seja relevante. Levante uma igreja que seja viva. Viva em Ti, Senhor, mas morta para si. Levante uma igreja cheia de amor, onde o Teu amor possa ser manifestado àqueles que nos cercam. Tire de nós todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência, e faça de nós pessoas humildes, como o Senhor foi quando estava aqui. Transforme-nos, Senhor, a Tua imagem e semelhança a cada dia. Somos gratos ao Senhor, Papai, pela Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Somos gratos ao Senhor por cada vida que foi sacrificada para que hoje estivéssemos aqui. Em nome de Jesus, nós oramos. E Papai, eu quero abençoar os meus irmãos. Quero abençoar cada um deles. E eu os abençoo, Papai, com a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e com a comunhão do Espírito Santo, que esteja em cada um de nós, que possamos voltar para as nossas casas em paz, que tenhamos sim uma semana de vitória em todas as áreas da nossa vida, para que através da nossa vida o mundo conheça que há um Deus, que há
há um Jesus Cristo que vive e reina para sempre, e é a Ele que nós seguimos, a Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia! Aplaudamos, Senhor, ao nosso Deus, a Ele, ao Rei, ao nosso Papai querido. Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Que possamos diminuir e que o Senhor cresça cada vez mais, cada vez mais. Vão em paz, queridos, e que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus.